8h36 em Mato Grosso do Sul. E nós tivemos um especial nessa quarta-feira aqui na CBN Campo Grande, mostrando a preocupação em torno da dengue. Os números estão aumentando e a gente falou sobre o combate à doença, tanto em Campo Grande quanto em todo o estado. Vamos trazer agora informações da Isabelle Melo, mostrando como estão os números aqui em Mato Grosso do Sul. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde soma 13 mortes pela dengue este ano e 60% dos municípios com alta incidência no estado. E a gerente técnica da SES, inclusive, afirma que a dengue voltou com tudo. Professor, olá, muito obrigada por aceitar. Com a maioria das mortes registradas em Campo Grande, até quarta-feira a Secretaria Estadual de Saúde computou 13 mortes por dengue em Mato Grosso do Sul. O último caso aconteceu em Chapadão do Sul. Foram 6 mortes na capital, 2 em Chapadão do Sul, uma em Guia Lopes da Laguna, em Aparecida do Taboado, em Douradina, Itaporã e São Gabriel do Oeste. A gerente técnica de doenças endêmicas da SES, Jéssica Nantes, disse em entrevista ao jornal CBN Campo Grande que os cuidados com a prevenção da dengue foram deixados de lado pela população e que estamos diante de uma nova epidemia. Segundo ela, a atenção da saúde pública e da população esteve voltada nos últimos meses prioritariamente para a pandemia da Covid-19, o que influenciou diretamente no aumento de casos da dengue. Campo Grande já chega a 3.246 casos de dengue confirmados, seguida por Chapadão do Sul, com 973, e Amambai, com 583 casos. Para conferir a entrevista completa e mais informações sobre a dengue no estado, acesse o portal RCN67. De Campo Grande, Isabelle Melo. E a Isabelle também conversou com um médico infectologista, Rivaldo Venâncio, professor e pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também da Fiocruz. Ele fez um alerta importante para a população, inclusive elencou alguns erros que agravam a saúde dos pacientes contaminados com o vírus da dengue. Para o pesquisador, as mortes podem sim ser evitadas com os cuidados adequados e atenção aos sinais de agravamento da doença. Vamos ouvir a entrevista. Professor, olá, muito obrigada por aceitar o convite da Rádio CBN Campo Grande para discutir esse assunto tão importante, né? Que agora a gente volta a falar cada vez mais do problema que a dengue traz. O senhor que é pesquisador da Fiocruz, também professor da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. E logo de início, professor Rivaldo Venâncio, eu quero saber do senhor que já acompanhou a dengue desde o comecinho, acompanha há tanto tempo, é um grande especialista nessa área. Já dá para a gente tirar uma lição desse tempo todo? Se sim, qual é essa lição? E como o senhor vê esse atual momento que a gente tem passado agora? Sim, já satisfação estar conversando aqui contigo, Isabelle, com os ouvintes da CBN. Não é surpresa epidemia de dengue. Nós já temos um certo conhecimento acumulado, seja em relação ao transmissor do vírus, os mosquitos Aedes aegypti, como em relação ao comportamento das diversas variantes, no caso dos diversos sorotipos do vírus da dengue Brasil afora. Então, nós sabemos quando e onde vão ocorrer aqueles períodos em que a temperatura eleva-se um pouco mais, que temos uma abundância maior de chuva, e isso está mais ou menos caracterizado. Da mesma forma como aprendemos também, Isabelle, que durante essas epidemias de dengue, a maioria absolutamente das mortes são evitáveis. Quando nós ouvimos falar numa morte por dengue, nós já aprendemos na convivência com a doença ao longo dessas quase 4 décadas que por trás daquela morte quase sempre houve um erro. Primeiro erro: o doente ou seus familiares subestimam a gravidade da doença. Ah, é dengue, todo ano tem dengue, isso aqui não tem absolutamente problema algum, enfim. E o doente ou sua família não vai procurar
um atendimento de saúde, um atendimento adequado em tempo hábil. E muitas vezes esse doente fica muito grave e corre para um pronto-socorro e quando lá chega, pouco ou nada pode ser feito para salvar essa vida. Outro tipo de erro comum que nós observamos é quando o doente ou seus familiares percebem, sabem, têm consciência que dengue pode ser uma doença grave, eles procuram uma unidade de saúde, mas não têm o atendimento, eles não chegam a ser atendidos, ou porque a unidade estava superlotada, o doente não está se sentindo tão mal, acaba voltando para casa e piora em casa 1, 2, 3 dias depois e retorna para a unidade de saúde já numa situação muito grave. E um terceiro erro, talvez o mais comum deles, que acabam redundando em mortes, é quando o doente e seus familiares têm a noção da gravidade da doença, procuram uma unidade de saúde, são atendidos nessa unidade de saúde, mas a gravidade daquele quadro clínico não é percebida pelos profissionais que estão atendendo o doente naquele momento. Quando eu estou diante de um caso suspeito de dengue, eu tenho 4 destinos para esse doente, depois que eu fiz um conjunto de perguntas e fiz o exame físico. Primeiro, tem um grupo de doentes que, felizmente, é a ampla maioria, que pode ir para casa, ficar sob orientação em casa, tomando bastante líquido. Dengue é uma doença que mata essencialmente por um choque hipovolêmico, como nós chamamos. Falta líquido nesse organismo e por isso essa pessoa tem a sua pressão arterial reduzida drasticamente e pode vir a óbito. Um segundo grupo é aquele que tem alguma doença de base, ou diabetes, ou hipertensão arterial, ou uma doença autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico, uma artrite reumatoide, uma síndrome de Sjögren, enfim, tem alguma doença autoimune, ou pertence àquele grupo de doentes que nós chamamos hiperrespondedores, pessoas que têm bronquite, têm asma, que têm alergia muito intensa. Nós temos um terceiro grupo de doentes, não é tão pequeno assim, né? Tanto que está morrendo, que são aqueles que apresentam o que nós chamamos os sinais de alarme. O que acontece na dengue? Antigamente a gente chamava dengue hemorrágica. Esse nome não existe mais. A Organização Mundial de Saúde já tem mais de 10 anos, ela aboliu esse termo dengue hemorrágico, porque ele enganava as pessoas. As pessoas ficavam esperando sangrar para saber se estava grave ou não, e muitas vezes morria sem sangrar. Então, tem outros sinais que nos alertam quando esse doente está grave. Quais são esses sinais? Pode ser uma tontura, o doente está sentado, você pede para ele levantar-se e quando ele se levanta, ele fica tonto. É grave, é sinal de gravidade, mesmo que ele não esteja sangrando. Outras vezes o doente está vomitando, vomitando, vomitando. Isso é sinal de gravidade. Ou está sentindo uma dor abdominal muito intensa. Isso é gravidade. Pode também estar sangrando. E esse sangramento ser sinal de gravidade também. Agora, não precisa ser um sangramento. Pode ser simplesmente a pessoa, ao escovar os dentes pela manhã, observa que a escova está avermelhada, está tendo um pequeno sangramento nas gengivas. Isso pode ser dengue grave. Ele não pode ir para casa. É aqui que nós estamos errando. Doentes com essas características estão passando por unidade de saúde e recebendo alta para ir para casa. E aí ele piora em casa, quando volta, está extremamente grave. E tem, finalizando, um quarto e último grupo de doentes, que são aqueles doentes que chegam extremamente graves a uma unidade de saúde. Ele chega e depois de uma avaliação, depois que eu tiver o acesso venoso,
colocar um soro na veia desse doente, eu tenho que procurar um leito de terapia intensiva para fazer a transferência do doente de tal forma que ele receba um tratamento intensivo, que é uma outra abordagem. E, professor, bom, já partindo para o rumo final da nossa conversa, por que parece que é tão difícil controlar a dengue? A gente vive de picos, né? 3 dias tem água num bairro, 3, 4 não tem, como a gente via e ainda vê em algumas localidades de Corumbá, por exemplo. Isso é cruel. Por quê? Porque no dia que a água chega, aquele cidadão, aquela cidadã vai armazená-la em qualquer objeto que seja possível. E acaba esse objeto não sendo fechado adequadamente e se transformando num foco de proliferação do Aedes aegypti. O mesmo vale para a coleta do lixo urbano. O cidadão tem que cobrar que o poder público faça parte dele, que limpe os quintais dos postos de saúde, que limpe os quintais, as áreas das escolas, que muitas vezes estão sujas, que limpem as praças públicas. Então, é uma doença que, para superá-la, nós precisamos ter a atuação do cidadão, da cidadã, mas também o compromisso do poder público, que muitas vezes não assume a sua responsabilidade, infelizmente. E, professor, falando sobre a questão do mosquito, a gente conversou também com o Gabriel, que é o gestor do projeto dos Volbitos. Nessa questão, essa troca de informação, ela pode ajudar no sentido de uma cidade para outra, um estado para outro, e além disso, a pesquisa em si, onde entra a Fiocruz dentro disso tudo? Nós estamos, assim, há 3 anos praticamente, fechando Campo Grande. Então, a pesquisa encontrou um elemento, um achado fantástico, a ciência conquistou isso. Quando a gente ouve essas pessoas que negam o valor da ciência, a Wolbach é das conquistas da ciência, mas nós precisamos ter uma escala industrial para fabricar esses ovos contendo a bactéria Wolbachia numa quantidade e numa rapidez infinitamente maior. Então, para resumir e finalizar a nossa conversa, professor, acredito que a lição que tira de tudo isso é realmente o trabalho conjunto, porque a população não pode também só limpar os seus quintais, enfim, fazer a sua parte. O poder público também precisa, então é uma soma de fatores para a gente conseguir vencer essa doença mais uma vez e não deixar que isso tome proporções, infelizmente, drásticas, né, como a gente já viu em outros anos, e começa a se preocupar mais uma vez agora em 2022. Claro, claro. E uma das medidas fundamentais é se preparar para enfrentar a epidemia. Quando começa a elevar o número de casos, se não houver uma intervenção drástica, né, a gente sabe onde vai dar. Por exemplo, neste momento, a grande expectativa é que, com o período de seca no Mato Grosso do Sul como um todo, e de temperaturas mais baixas, a tendência é reduzir muito a circulação do vírus, a quantidade de novos casos. Mas, pela experiência acumulada, nós sabemos que ali em final de outubro, início de novembro, quando retomarem as chuvas e a temperatura se elevar, nós vamos ter dengue numa frequência infinitamente maior. A hora de se preparar é aqui e agora. É isso, professor. Muito obrigada, viu, pelo tempo do senhor e por dar essas informações preciosas aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Nada, que é isso, Isabela. É uma imensa satisfação conversar contigo e com os ouvintes e as ouvintes da CBN de Campo Grande. Axé para todos nós. Axé, até uma próxima, professor. Bom trabalho. Obrigado, vocês também.